Olá, boa tarde, bom finalzinho de tarde, bom início de noite. E hoje nós estamos aqui para continuar o assunto do vídeo anterior. Eu falei muito sobre a contração, a expansão, sobre esses movimentos na nossa vida, sobre esses movimentos na nossa infância. E esse compartilhar, é o compartilhar histórias. Nós somos colchas de retalhos, né? E nós estamos aqui, nesse momento aqui onde eu estou numa ilha, mas nós, seres humanos, nós não somos uma ilha. E nós necessitamos do contato, do convívio, né? Do outro. E aí a gente precisa aprender a se conhecer para parar de projetar no outro as responsabilidades pela nossa vida. E esse movimento de autopercepção, né, é aquilo que eu comecei a falar sobre qual criança, né, qual criança você foi. E tem muito uma frase que eu já ouvi, é até engraçada, que diz: quem sou eu na fila do pão? E vem aquela imagem da escola, das crianças, uma enfileirada, uma atrás da outra, esperando a merenda, e cada um com o seu comportamento, né? Aquelas agitadas, loucas por momento, e aquelas tímidas, né? Esperando o que iria ter, o que iria acontecer, e esperando o seu momento. E todas as coisas que nós conseguimos falar são sempre sobre nós mesmos. Nós nunca conseguimos dar voz, né, ao que viveu o outro. A não ser que o outro te diga, né, as percepções que ele teve sobre a vida, sobre a própria vida, né, sobre as vivências que ele teve. Então eu vou falar sobre a minha. Quem sou eu? Quem era eu, né, nessa fase da infância? Então, eu era a criança tímida e retraída. Eu era criança nesse movimento de contração. Eu estou aqui compartilhando coisas sobre a minha infância, sobre a minha vida, e não é julgando os meus pais, muito pelo contrário. Eu já consegui compreender, né, os momentos da vida deles, né, já conversei inclusive com meu pai, que eu entendi as formas que ele teve com relação à educação e tudo mais. E hoje, compartilhando a minha história, eu cresci num lar bem conturbado, porque a minha mãe bem jovem, né? Quem acompanha aí os vídeos já há algum tempo sabe da questão do suicídio. Mas a minha mãe, aos 32 anos, ela já era considerada alcoólatra. Então, dentro da minha casa, tinha muitas brigas também em função do alcoolismo. E eu era aquela criança que não queria ser mais um trabalho. Eu queria ser adulta, né? Eu queria vigiar os adultos ali para poder não acontecer nada de errado, não acontecer nada demais, né? E em alguns momentos eu só queria me esconder, eu só queria não estar ali. Então eu lembro de um dia, a gente falando sobre momentos de contração, né? Eu lembro que um dia eu passei quase o dia todo dentro do maleiro do guarda-roupa, escondida, né? Porque eu já estava cansada de muita coisa, né? Não era raro ter problemas em casa, então não queria eu ser mais um problema. Então eu já tinha o problema dos dentes, que eu também já relatei em um vídeo lá atrás, que por eu ter perdido o dente muito cedo, né, isso contribuiu também com a minha timidez, e eu tive problemas com a comunicação mesmo, e a contração por conta da vivência familiar. E aí a gente percebe
o quanto isso é marcante na nossa vida e o quanto isso permanece ao longo da vida, né? Você se vê sempre aquela pessoa que detesta incomodar. Por mais que você esteja sendo muito bem recepcionada, muito bem acolhida, e que você saiba que você também está fazendo o seu máximo para contribuir, mas sempre existe aquele, no fundo, aquele medo, nossa, será que eu estou incomodando? Nossa, e aí você percebe de onde vem, sabe? E quando você começa a fazer esses movimentos de autoconhecimento para chamar para si as responsabilidades daquilo que sente, sabe? De falar assim, não é o outro que está incomodado comigo, sou eu que estou sempre nessa posição de que eu posso estar incomodando o outro. Então, a gente precisa perceber os nossos próprios movimentos. E sempre foi muito mais fácil jogar a culpa, a responsabilidade nas pessoas que convivem com a gente, né? E aí o autoconhecimento te permite sair desse sofrimento, dessa forma de ver a vida que te aprisiona, né? E que deixa você escravo do pensamento do outro, de que você tem que estar sempre agradando e que você tem que se encaixar. E foi uma palavra que eu ouvi esses dias algumas vezes, é modular. É modular, você precisa se modular as pessoas para que você não desagrade. E não é bem assim, né? Eu já falei sobre a questão da autenticidade, da essência, de que quando você não tem a necessidade de vestir máscaras sociais, quando você consegue ser você mesmo em todos os lugares que você vai, você não tem mais essa necessidade, né? Você não é mais prisioneiro daquilo que os outros pensam e você não sente mais a necessidade de se encaixar, de se modular. Isso é claro que quando a gente fala, existe toda uma noção de ética, de que você precisa mesmo saber entrar e sair em todos os lugares. E aí vem muito conhecimento sobre os pensamentos sistêmicos, sobre como você precisa ter percepção, né, ao entrar, ao sair de cada lugar, sobre como funciona cada sistema, né? Então, quando você conhece os pensamentos sistêmicos, quando você começa a trabalhar o seu próprio comportamento, o seu próprio pensamento, você consegue fluir melhor na vida. Você deixa de carregar aí as mágoas, as dores, né, daquela infância reprimida ou daquela infância que você tinha necessidade de chamar a atenção demais. E normalmente nas famílias que existe mais de uma criança, quando tem mais de um filho, normalmente um filho é bem expansivo, né? E o outro às vezes bem contraído, bem retraído. Eu vejo isso em muitas famílias, né? E isso também teve na minha. Eu participando de um movimento sistêmico dentro de uma constelação familiar, representando dentro da constelação, eu estava no lugar da criança, da menina, que durante todo o movimento sistêmico, ela não foi vista, ela não foi olhada, ela não foi enxergada. Existia uma outra criança que tinha problemas, como é que fala, recorrentes assim, e que a família dava toda a atenção para a criança que necessitava dessa atenção e esquecia da outra criança. E o campo já ia ser encerrado quando eu percebi que ela não estava sendo olhada, né? E eu falei, olha, eu tô aqui, né? Porque eu estava representando aquela criança. Vocês estão olhando só para uma criança, né? E é igual eu disse, os pais, nós pais, mães,
Muitas vezes nós pecamos pelo excesso e pela falta. Não é pelo excesso ou pela falta, né? Em alguns momentos é o excesso, em outros momentos a falta. Ou o excesso em um dos filhos e a falta com o outro, né? Então, esse movimento de se conhecer, quando a gente faz esse movimento de se conhecer, a gente vai liberando também as nossas descendências, né? Para que você possa ter o equilíbrio no tratar dos próprios filhos, para que não exista esse desejo, né, de chamar a atenção ou esse desejo de simplesmente desaparecer, porque as crianças elas não entendem, né? Elas não entendem, elas não têm a maturidade para racionalizar os processos da vida. Elas sabem sentir a vida, né? Então, eu quero trazer essa percepção, né? Porque eu levei muitos anos, para quebrar vários bloqueios que eu tinha com relação à comunicação, com relação a me relacionar, com relação a me abrir para a vida. E eu ainda estou no processo e sempre estarei, porque eu falo que o autoconhecimento é um processo contínuo, né? Não vai ter fim. Enquanto eu estiver pisando aqui nessa terra, eu ainda terei coisas a aprender. E é minha função aprender e passar isso adiante. Eu ouvi algo sobre o conhecimento e eu entendo assim, que o conhecimento, nós somos como fontes, jarras mesmo, né? Onde a fonte do todo derrama em nós e nós vamos derramando no próximo jarro, que derrama no próximo, né? A próxima, até que a água, o conhecimento, né? Aquilo que é do todo, do divino, flua através de nós, né? E através do próximo, para o próximo e para o próximo, que é assim que a vida funciona. Então é por isso que eu estou aqui compartilhando as minhas próprias experiências, porque quem sabe talvez alguém se identifique e consiga fazer aí um caminho de autoconhecimento, de libertação. Eu tenho quebrado ainda alguns tabus e isso é necessário para o crescimento, para o amadurecimento, né? Para que a gente consiga passar para a próxima fase da vida. Então, vamos deixar de repetir os velhos ciclos, né? E vamos começar a construir algo novo a partir da nossa percepção sobre os nossos próprios comportamentos, sobre a nossa própria vida, sobre a forma como nós enxergamos aquilo que foi, né? Aquilo que nós recebemos lá atrás. Então, vamos olhar a vida de uma nova forma.